Bem-vindo ao Programa de Desenvolvimento Docente do curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, coordenado pelo NAPEM, Núcleo de Avaliação e Pesquisa em Ensino Médico, pela coordenação do curso de graduação em Medicina e pela assessoria pedagógica do curso de graduação em Medicina. O curso de hoje é sobre o mini exercício de avaliação clínica, o mini-SEX, e meu nome é Simone Penzeller, docente da disciplina de Reumatologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. O objetivo do curso é detalhar a proposta do mini-SEX como método de avaliação de competências clínicas no curso de Medicina da FCM Unicamp, familiarizar os docentes e preceptores com o formulário e treinar o preenchimento do instrumento e do feedback. Quando falamos de método de avaliação, deveremos determinar o que gostaríamos de avaliar. Se o aluno sabe o conhecimento, se ele sabe aplicar, sabe como fazer, se ele demonstra ou se ele faz. Essa pirâmide, denominada pirâmide de Miller, foi mais recentemente modificada, incluindo no topo o ser, o profissionalismo sobre o ser médico. Quando a gente avalia se ele sabe o conteúdo ou sabe como fazer, podemos utilizar testes de múltipla escolha, correlação, verdadeiro ou falso, questões para respostas curtas e provas dissertativas. Porém, quando queremos avaliar se ele sabe demonstrar ou fazer, devemos utilizar outros métodos de avaliação, como o OSC, que é provas de estações de habilidades clínicas, o OSP, que é a avaliação de procedimentos, casos longos, o mini-SEX, o logbooks ou portfólios. Quanto mais a gente sobe a pirâmide de Miller, mais a gente avalia a autenticidade profissional do estudante. Importante lembrar que todos os métodos de avaliação têm qualidades e limitações. Não há um único método capaz de avaliar todo tipo de conhecimento e habilidade. E múltiplos métodos são sempre recomendados. Se a gente não faz nenhuma avaliação, não sabemos como o estudante está aprendendo. Quando a gente usa um único método de avaliação, só temos um único foco sobre esse estudante. Porém, quando a gente usa múltiplos métodos de avaliação, o que a gente chama um sistema de avaliação, a gente consegue ampliar a avaliação sobre esse estudante. O que é a matriz de avaliação? A matriz de avaliação deve ser determinada junto com a organização do curso e deve incluir o que o estudante deve aprender, como ele vai aprender, onde serão essas oportunidades e como ele será avaliado. Então, o que o estudante deve aprender são as competências e as capacidades, conhecimentos, habilidades e atitudes que devem ser cobradas em determinado estágio. Onde as oportunidades ocorrerão vai ser na prática clínica, na UBS, na enfermaria, no ambulatório, aulas, seminários, simulações. E como ele vai ser avaliado é o sistema de avaliação. Então, hoje vamos falar do mini-SEX, que é o mini exercício de avaliação clínica. Ele é um instrumento capaz de avaliar a prática clínica em múltiplas dimensões e no ambiente real e com pacientes reais. Então, ele não se aplica para simulações. Ele é utilizado para avaliação tanto formativa como somativa. E a atividade pressupõe que o avaliador esteja preparado para dar feedback imediato sobre o desempenho do estudante. Ele é realizado em pacientes reais, preferencialmente em diversidade de locais, e a observação tem como foco parte do atendimento, ou seja, são 6 competências clínicas avaliadas no mini-SEX, que é a história clínica, habilidade de exame físico, habilidade de comunicação, raciocínio clínico, profissionalismo e organização e eficiência. Cada um desses itens pode ser avaliado de forma isolada ou mais de um item.
sendo que a avaliação global é a impressão geral que o avaliador tem sobre a avaliação do estudante. A duração da observação dura aproximadamente 15 a 20 minutos e cada estudante deve ser observado várias vezes, em diferentes situações e por diferentes observadores. Por que isso? Para a gente poder aumentar a validade e a confiabilidade dessa avaliação. Então, quando a gente tem poucos avaliadores ou poucos encontros, podemos ter uma baixa validade e confiabilidade ou uma baixa validade com uma excelente confiabilidade. Quando a gente aumenta o número de avaliadores e o número de encontros, temos uma excelente validade e confiabilidade. E quantos encontros são esses? Para pelo menos 10 encontros, a gente chega a uma confiabilidade de 0,9. E aqui a gente observa que acima disso a gente tem um platô, né? E quando a gente só tem um encontro, por exemplo, a confiabilidade é muito baixa, em torno de 0,43. Também sabemos que o avaliador influencia mais a nota final do que os casos. Ou seja, utilizar um avaliador para 10 ocasiões, a gente tem uma confiabilidade de 0,39. Porém, 10 avaliadores para 10 ocasiões, essa confiabilidade sobe para 0,83. Outro aspecto importante é lembrar que existe uma inter-relação entre as competências, um halo. E isso melhora a avaliação global. Quem pode ser avaliador do Minisex? Um docente, um médico assistente, até um residente R3 ou R4, desde que seja devidamente treinado. E um aspecto importante é que os avaliadores não precisam ter tido contato com o estudante previamente. O exame pode ser feito em vários locais, ou seja, no ambulatório, na enfermaria, na sala de observação ou de urgência, e tanto o estudante quanto o preceptor podem escolher uma situação para ser avaliada no Minisex. Isso pode ser pré-determinado pelo gestor do curso. Então, se o estudante ou professor determinam se ele vai avaliar a história, o exame físico, o raciocínio clínico. O tempo de observação de cada encontro não deve passar de 15 minutos. Casos novos podem demorar um pouco mais. E o feedback deve utilizar em torno de 5 minutos após o atendimento. O formulário deve ser preenchido em 2 vias, deve ser datado e assinado pelo estudante e pelo avaliador após o feedback. E recomenda-se que o original seja entregue ao estudante e ao cópia ao preceptor do estágio. Em relação ao feedback, por que fazemos? Principalmente para melhorar o desempenho do estudante. Quanto mais próximo do evento, mais efetivo será o feedback. Deve-se limitar o feedback ao comportamento observado, sem julgamentos pessoais. Deve ser seguido sempre de uma oportunidade de agir. Inicialmente, devemos pedir uma autoavaliação do estudante, informar depois o que ele fez bem e comentar o que não foi adequado, e concluir como deverias ter feito melhor, garantindo no final que ele compreendeu as informações. Então, devemos começar a fala por eu, evitando você fez, você falou. Ser específico e descritivo. A forma com que você analisou as queixas do paciente e encaminhou a investigação diagnóstica do caso foi excelente. Evitar, você foi muito bem. Então, detalhar mais o que ele realmente, onde ele foi bem. Tentar focar em comportamentos que podem ser mudados. Você deixaria o paciente mais à vontade se mantivesse contato visual enquanto conversa com ele. Tente oferecer alternativas, como percebi que o paciente não estava colaborativo e acredito que isso ocorreu em parte porque você não explicou o que faria durante o procedimento. Um feedback mal dado produz um comportamento defensivo e é isso que devemos evitar.
E o feedback só será efetivo se o estudante tiver a oportunidade de praticar o novo conhecimento adquirido sobre o seu comportamento. Quais serão os próximos passos, então? Vamos encaminhar o instrumento e eu quero que vocês reflitam sobre as competências a serem avaliadas. Na próxima reunião, iremos aplicar esses conhecimentos para uniformizar as avaliações e treinar o feedback. Até lá! Muito obrigada, aqui fica meu e-mail. Se tiver alguma dúvida,